Irmãos, Deus é tão tremendo. Deixa eu explicar uma coisa. Toda vez antes de eu gravar o vídeo, eu abro a Bíblia, eu procuro saber aquilo que Ele quer falar com a gente hoje. E enquanto eu estava aqui meditando numa passagem muito interessante lá do Novo Testamento, o Espírito Santo, ele falou muito forte ao meu coração. Irmãos, muitas vezes a gente acha assim que Deus, ele vai falar com a gente de maneira audível. Isso aconteceu poucas vezes na Bíblia. Ou então a gente acha que Deus vai usar uma pessoa. Mas muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo, ele vai colocar uma impressão muito forte no teu coração. É um sentimento muito forte, é uma ideia muito forte que vem na sua mente, que você não esquece daquilo. E hoje Deus, ele falou muito comigo aqui sobre frustração. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente se frustra porque a gente coloca uma expectativa em algo que Deus não falou que vai fazer, ou então em algo que a gente acha que Deus tem que fazer, mas Ele não vai fazer desse jeito, entendeu? Ou seja, a gente coloca uma expectativa e a gente é frustrado nessa expectativa. A gente pode se frustrar com pessoas também, é claro, mas hoje eu quero falar sobre algo que Deus faz na nossa vida e muitas vezes a gente não percebe, entendeu? Às vezes Deus já está trabalhando na sua vida, você não está caindo a ficha. Você acha que porque você está no meio do deserto, o Senhor não está trabalhando na sua vida, Ele não está ouvindo as suas orações, o que não é verdade. Eu sei que a gente olha muito para a história de Jó e a gente encontra muito assim acalento para a nossa alma, né? Muita esperança, porque Jó sofreu bastante e a gente se identifica com o sofrimento dele e então nós ficamos alegres, felizes de ver que no final da vida dele, Deus restituiu em dobro. A Bíblia diz que o que Deus fez no final da vida dele foi muito maior do que tudo que ele já tinha experimentado em toda a sua vida. É claro que os filhos de Jó não voltaram, eles infelizmente morreram. É claro que tudo que ele perdeu lá atrás não voltou, mas Deus ele deu coisas novas. Deus deu novas filhas para ele, que a Bíblia diz que eram as mais bonitas de todas, mostrando assim a graça, a generosidade do nosso Pai. Amém? Só que, irmãos, uma coisa a gente não percebe. Quando Jó estava no meio do sofrimento, isso aí a gente não lembra, né? Jó estava totalmente frustrado, desacreditado, sem esperança. Ainda veio os amigos, né, para jogar um fardo mais pesado ainda. E eles acusavam Jó dizendo que ele era o causador de todo aquele sofrimento. Então, irmãos, não foi fácil. Eu costumo dizer o seguinte, Jó não leu o livro de Jó. Ele não sabia o que viria depois, entendeu? Então, como ele não enxergava o futuro, muitas vezes ele se desesperava. Assim como você hoje, muitas vezes você está para baixo. Inclusive, uma vez, eu estava tão frustrado, irmãos, porque parece que com todo mundo dava certo. E comigo sempre era um caminho mais difícil. Irmãos, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração nessa época, que eu estava assim muito mal, porque ele falou para mim o seguinte, meu filho, eu preciso que você passe por vários tipos de situações, porque lá na frente eu vou te usar nelas. Eu vou fazer algo grandioso e algo único, que eu não fiz com nenhuma outra pessoa, porque o que eu tenho para você é único e exclusivo. Da mesma forma, irmãos, Deus está fazendo na vida de vocês a mesma coisa. É algo único, que talvez você nunca ouviu falar. Talvez o deserto que você está passando, o sofrimento, você não conhece ninguém que está passando pelo mesmo. Mas é porque Deus quer fazer também uma coisa grandiosa, uma coisa nova. Amém? Então confie no Senhor. Muitas vezes a gente acha que Deus vai falar no trovão, sabe? Vai ser aquela porta aberta, Ele vai derrubar tudo. Mas às vezes, irmãos, Deus está falando no tom suave, no meio do caminho, a gente não percebe. E com isso eu quero ler com você hoje uma história muito interessante que aconteceu num dos dias mais importantes da história da humanidade e que tem tudo a ver com o que você está passando hoje. Foi o domingo da ressurreição de Jesus. Tente imaginar uma coisa, Jesus ressuscitou, os céus estavam em festa, o diabo foi humilhado e Deus então começou um novo tempo na história da humanidade. Ou seja, irmãos, era para ser um dia de festa, certo? Mas para 2 discípulos de Cristo, aquele dia parecia um dia de luto. Um dia onde a esperança deles tinha sido pregada lá na cruz e tinha sido colocada num túmulo. E agora o túmulo estava vazio e a confusão na mente deles estava ainda maior. Então, irmãos, a Bíblia diz que esses 2 discípulos pegaram a estrada e eles decidiram caminhar de Jerusalém até um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10, 11 quilômetros de distância. Era uma caminhada de umas 2, 3 horas. E aí no meio do caminho, eles estavam conversando, discutindo, tentando entender o que tinha acontecido. E é nessa hora, irmãos, que aconteceu algo sobrenatural. Eu quero ler para você o que está escrito em Lucas capítulo 24, o versículo 13 ao 16. Diz assim, ó:
Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, eles falavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Mas Deus impediu que eles o reconhecessem. Olha isso aqui, irmãos. Tente imaginar essa cena muito curiosa, porque a resposta para aqueles 2 homens era ver o Cristo ressuscitado, certo? Mas Jesus já estava ali do lado deles, caminhando com eles, ouvindo a conversa deles, mas eles não o reconheceram. E inclusive Jesus começou a falar com eles de todas as profecias da Bíblia, de Gênesis até aquele momento, mostrando que Jesus era o cumprimento das profecias e que ele com certeza iria ressuscitar mesmo, assim como foi profetizado. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia faz questão de dizer o porquê os discípulos não reconheceram Jesus do lado deles. É que Deus impediu que eles o reconhecessem. Então, irmãos, isso aqui é muito forte. Às vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente, que Deus não nos atende, que a gente não escuta a voz de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de fé, ou porque a gente está distraído com muitas coisas, não é verdade? E realmente, muitas vezes é isso mesmo. Mas essa passagem da Bíblia está nos mostrando aqui um outro lado. Às vezes é o próprio Deus que por um tempo ele esconde a revelação completa. Amém? Eu creio que Deus já está falando aqui com muitos de vocês que estavam angustiados. Guarde isso que eu estou te falando. Às vezes, Deus esconde a revelação completa por um tempo e é por um propósito. Não é para te castigar, mas é para te provar, é para te treinar. Porque vai ser necessário lá na frente você aprender a maneira como Deus age na sua vida. Amém? Deus queria que aqueles 2 discípulos eles aprendessem algo mais profundo do que apenas ver com os olhos. Ele queria que eles sentissem com o coração. Olha que interessante, irmãos. Isso porque, mesmo sem saber que era Jesus que estava do lado deles, eles começaram a sentir algo diferente, algo que começou a queimar no seu coração. E quem fala isso foi a própria Bíblia. E é a palavra de Deus que fala que isso aconteceu. Lá no versículo 32, um dos discípulos virou para o outro e disse assim: "Você percebeu que enquanto ele falava com a gente, o nosso coração ardia? Enquanto ele explicava as Escrituras para nós, o nosso coração queimava?" Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa muito importante. O que aconteceu com os discípulos pode já estar acontecendo com você. Aleluia! Eu creio que Deus está trazendo uma luz aqui ao seu coração agora. Deixa eu te explicar uma coisa. O coração deles percebeu antes da mente deles. Ou seja, a sua mente, ela pensa de forma racional, certo? Ela pensa na lógica. Mas a sua lógica hoje pode estar uma bagunça, pode estar cheia de dúvidas, você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Mas o seu espírito, o seu coração aí dentro de você já está sentindo a presença de Deus, amém? É como se você já sentisse uma paz no meio da tempestade. É aquele arrepio que você sente durante um louvor, até mesmo nesse momento agora que eu estou falando contigo, com você. É essa paz que chega do nada, mesmo num dia caótico, um dia terrível que você está vivendo, uma fase horrível, você foi traído, você foi abandonado, ou talvez você está passando um grande aperto financeiro. É no meio dessa confusão, no meio dessa tristeza, dessa angústia, dessa frustração, que você começa a sentir algo diferente. É como se Deus estivesse carregando você no colo, amém? É como aquela história muito conhecida que chama Pegadas na Areia. Você lembra dela? É uma história assim que todo cristão conhece ou pelo menos já ouviu falar. Eu vou te contar de um jeito muito simples aqui, só para você entender. Essa história fala de um homem que sonhou que ele estava andando com Jesus na praia. E no céu passavam cenas da vida dele. E a cada momento da sua vida apareciam 2 pegadas na areia. As pegadas dele e as pegadas de Jesus. Mas aí então ele percebeu que nos piores momentos da vida dele, nos dias mais difíceis, de dor, de sofrimento, só havia uma pegada na areia. Então ele ficou muito triste e foi aí que ele perguntou para Jesus: Senhor, por que o Senhor me deixou sozinho quando eu mais precisei? Eu só vi uma pegada. E então Cristo respondeu com muito amor: "Oh, meu filho, eu nunca te deixei. Quando você viu só uma pegada, foi porque eu te carreguei no colo." Aleluia! Então essa história emociona porque ela mostra que mesmo quando a gente não vê Deus agindo, Ele está cuidando da gente mais perto do que nunca. Amém? Então eu creio que antes de você entender muitas coisas, o seu coração vai sentir. E tem um outro detalhe que eu quero mostrar para você, é que a resposta de Deus nem sempre vem da maneira que a gente imaginava.
Aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles talvez esperassem ver Jesus descendo do céu com anjos, glorioso, triunfante. Mas Jesus apareceu como um viajante comum, um andarilho, alguém que estava ali junto com eles, era um anônimo no meio daquela estrada. E é aí que muita gente perde a bênção, irmãos, porque a gente espera que Deus fale conosco só no culto de domingo, mas Deus também fala na segunda-feira, lá no seu trabalho, diante daqueles boletos, diante da situação apertada, lidando com gente complicada. Irmãos, Deus fala com a gente na terça, na quarta, na quinta, Ele fala a todo momento. Só que a gente acha que não, a gente acha que Deus só vai falar através de um pastor, através de alguém que tem um cargo na igreja, através de um profeta. Irmãos, Deus pode usar pessoas simples. Ele pode usar esse momento aqui, por exemplo, para falar com você nesse instante. Então, a gente muitas vezes se frustra porque a gente quer que Deus faça daquele jeitinho, como se Deus estivesse dentro de uma caixinha, entendeu? Muitas vezes a gente está endividado, né? Você está aí passando por aperto, você não sabe como vai pagar as contas, aí você acha que vai vir uma solução financeira assim, como se fosse um prêmio da Mega Sena, né? Mas Deus, Ele pode te dar uma ideia simples para você ajustar o seu negócio, Ele pode te dar força para você trabalhar mais, ou Ele pode simplesmente falar o seguinte: meu filho, foque naquilo que você já sabe fazer, pare de querer dar tiro para todo lado, entendeu? A Bíblia deixa muito claro em vários momentos, irmãos, que Deus geralmente Ele vem por um caminho que a gente não espera. Por exemplo, lembra da história de Naamã na Bíblia? A Bíblia conta que Naamã era um general poderoso da Síria, um homem muito importante, mas ele tinha lepra, ele tinha aquela doença de pele. E então ele foi até o profeta Eliseu esperando uma cura espetacular. Ele imaginou que o profeta ia sair de casa, ia ao encontro dele, ia fazer uma oração poderosa. Mas sabe o que Eliseu fez? Ele nem saiu de casa, ele mandou um recado e ele falou o seguinte: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Oh, irmãos, naquela hora Naamã ficou ofendido, ele ficou chateado e achou que o profeta estava zoando com a cara dele. Por quê? O Rio Jordão era um rio sujo, era um rio lamacento, entendeu? Só que, irmãos, essa foi a maneira de Deus trabalhar com ele. Por quê? Era um homem cheio de orgulho, um homem que estava acostumado a ser elogiado, um homem que estava acostumado a manter uma pose diante da sociedade e agora ter que se banhar num rio sujo, lamacento. Irmãos, Deus sabe como trabalhar com cada pessoa. Olha, o Espírito Santo está mexendo muito forte aqui comigo agora, ele está tocando meu coração. Tem pessoas na sua família que você fica com dó, você fica pensando em como ajudar essa pessoa, mas você não sabe como. Aí você acha que Deus não está atendendo a sua oração. Deixa eu te falar uma coisa, quando é que Deus perdeu o controle da humanidade? Quando é que Deus deixou de ser soberano, irmãos? Vamos fortalecer a nossa fé, vamos colocar nossa confiança nele, porque Deus é fiel. E Deus não vai desprezar a sua família, não. Deus tem um plano, irmãos. Eu creio. Quando a gente crê no Senhor de todo o coração, Ele faz coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Amém? Quantos de nossos familiares, irmãos, hoje não servem ao Senhor e é por isso que eles colhem as consequências. E o que a gente pode fazer é orar, é falar a verdade e confiar que Deus está trabalhando. Amém? Naamã, por exemplo, começou a reclamar, ele começou a achar ruim com aquela direção que o profeta entregou para ele. E quantos de nós desprezamos as coisas simples, irmãos? Às vezes está na simplicidade que Deus quer fazer algo grandioso, aleluia, porque a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que Deus age na simplicidade. Deus usa coisas comuns do dia a dia, pessoas comuns. E voltando a falar sobre aquela história dos 2 discípulos, a Bíblia fala algo muito interessante. Aqueles 2 discípulos, eles finalmente chegaram na casa que eles queriam. E o viajante que apareceu para eles, no qual eles nem sabiam quem era, porque eles não perceberam, não reconheceram que era Jesus, eles convidaram aquele viajante para ficar um tempo com eles na casa deles, afinal já estava ficando de noite. E então a Bíblia diz, lá em Lucas 24, o versículo 30, que quando eles entraram na casa, eles pararam tudo e foram jantar. E então Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e entregou para eles. E naquela hora, somente naquela hora, a Bíblia diz que os olhos dos 2 foram abertos e eles então finalmente reconheceram que era Jesus. Porque naquela hora Jesus desapareceu diante deles e então eles começaram a refletir. Nossa, enquanto ele conversava com a gente, o nosso coração queimava e a gente nem assim percebeu. Irmãos, muitas vezes, como eu disse, Deus ele vai usar o teu esposo, Deus vai usar alguém da tua família, Ele pode usar o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher. Não é só na campanha de milagres que Deus faz milagres.
Irmãos, não é só numa vigília de oração na madrugada, mas é quando você conversa com um estranho, quando você dá atenção para alguém que você não tinha paciência antes. E assim como Deus agiu na comunhão, no partir do pão, irmãos, eu creio, Deus fala muito através desses pequenos atos de obediência, quando a gente está no meio da família. Olha, Deus pode falar muito com a gente, irmãos. É isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Sabe, muitas vezes você está pensando assim, eu cansei, pastor, eu não aguento mais essa tristeza, eu vou desistir. Mas olha, eu não sei porque você ficou até aqui comigo, mas eu sei que o seu coração começou a brotar uma esperança. Eu sei que o seu coração começou a arder, então não é tempo de você ver tudo com clareza, mas não tem problema. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa de um anjo tocando uma trombeta, apontando o caminho, não. Você pode ouvir a voz de Deus na simplicidade, simplesmente aquietando o teu coração. Às vezes Deus está permitindo sim esse deserto, essa provação, dia após dia, sabe? Justamente porque Ele quer trabalhar no seu coração, Ele quer tirar muitas coisas que para você eram importantes, Ele quer fazer você ficar desapegado, confiando nele de todo o coração, amém? E eu tenho certeza, você vai chegar à conclusão de que nos momentos de maior fraqueza, o Senhor Jesus estava te carregando no colo, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse momento. Não saia do vídeo, por favor. Esse é um momento muito importante também. É o momento onde a fé foi gerada no teu coração e é onde grandes milagres acontecem. Aleluia. Eu já recebi muitos testemunhos, irmãos. Muitas pessoas que foram curadas. Olha a quantidade de milagres por cura. Só Jesus para fazer isso, irmãos. Não é mérito meu. É o Senhor trabalhando e agindo aqui em nosso favor. Essa porta foi Deus que abriu, irmãos. Eu não tenho dúvidas. Então, eu peço que no final você compartilhe. Por favor, não deixe de enviar no WhatsApp. Tem muita gente que não está recebendo mais as orações e muitas pessoas que ainda não conhecem essas orações e você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas, tá bom? Aqui eu não falo de religião, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, de nenhum pastor, de nenhuma igreja, eu quero só pregar o que a Bíblia diz, porque ela mudou a minha vida e eu creio que vai mudar a vida de muitos e você vai ser um instrumento do Senhor. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento que renovou a nossa esperança hoje, abriu o nosso entendimento. Obrigado, meu Deus, porque Tu não és um Deus distante, que fica lá no céu nos observando, mas o Senhor é um Deus que desce, que caminha com a gente, que se aproxima de nós mesmo quando nós estamos tristes, confusos, incrédulos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelas vezes em que o Senhor estava do nosso lado e nós não percebemos. Perdoa, Senhor, a nossa ansiedade, que nos faz procurar por respostas espetaculares e isso nos impede de ver a Tua mão nos pequenos detalhes do dia a dia. Oh, meu Deus, perdoa o nosso orgulho, porque muitas vezes o Senhor quer usar pessoas simples, soluções simples e a gente está buscando uma coisa assim extraordinária. Perdoa também, Senhor, a nossa pressa. Quantas vezes a gente quer desistir no meio do caminho, sem perseverar, sem insistir um pouco mais? Oh, meu Deus, eu oro agora pela pessoa que está me ouvindo. Abra os olhos espirituais do Teu povo, Senhor, do Teu filho, da Tua filha, que toda cegueira espiritual, que toda tristeza, que toda decepção, toda incredulidade que tem impedido a visão deles, caia por terra agora, em nome de Jesus. Quantas pessoas, meu Pai, saíram da igreja, se desviaram porque se frustraram com o ser humano. Oh, meu Deus, tem compaixão, Senhor. Não deixe o abatido, o fraco, o cansado cair pelo caminho. Mas a Tua palavra diz que o justo tropeça 7 vezes e ele vai se levantar em todas as vezes. Aleluia. Por isso, Senhor, acende a chama da fé no nosso coração, a chama da esperança dentro de cada um que está me ouvindo, Pai. Oh, Deus, que a Tua presença seja mais forte do que a consciência do nosso pecado, das nossas falhas, nossas fraquezas. Nós queremos buscar ao Senhor, crendo que o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de graça. E hoje o Senhor está nos dando uma nova chance, um novo começo. Oh, aleluia! Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, as dores dessa pessoa. O Senhor conhece a estrada que ela está percorrendo. O Senhor tem visto as lágrimas. Ouve, Senhor, as perguntas que estão no coração desta mulher e deste homem. Eu te peço, Pai, entra com Teu consolo, com a Tua paz que excede todo o entendimento. Se existe uma dor no corpo, se existe uma enfermidade,
uma doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus, eu declaro a cura completa sobre essa pessoa. Eu repreendo toda enfermidade, todo mal que está alojado no corpo dessa pessoa. Seja expulso em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda célula cancerígena, todo órgão que está defeituoso, que está machucado, em nome de Jesus, seja repreendido. Oh, meu Pai, restaura a saúde agora, Pai. Restaura a força, o vigor. Deus, se for uma dor na alma, se for uma depressão, uma angústia, uma ansiedade que não vai embora, eu repreendo esse mal agora. Espírito maligno que tem oprimido essa pessoa, eu te expulso em nome de Jesus. Você não tem poder contra essa alma. Oh, meu Deus, traga da tua paz, da tua alegria. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, tem pessoas aqui que estão amarradas, elas estão presas em pecados, pecado da pornografia, masturbação. Jesus, purifica esse coração, purifica essa mente, Senhor. Pessoas que estão tendo sonhos eróticos. Deus, liberta agora essas pessoas em nome de Jesus. Traga a santidade, Senhor. Traga o temor no coração dessas pessoas, que elas voltem a andar na Tua presença com firmeza, com fé, com esperança. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu creio que Deus nos ouviu agora. E se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você se sente perdido nesse caminho, com medo do futuro, saiba que Jesus está se aproximando de você agora. Ele quer caminhar com você, Ele quer te dar a verdadeira resposta. A verdade que você tanto vem buscando e procurando está em Jesus Cristo. Então, se você reconhece isso, ore comigo agora com sinceridade. Repita essas palavras que eu estou falando aqui para você. Repita assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estava caminhando sozinho e perdido, e eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me lava, me purifica. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar a vida. Entra no meu coração, Jesus, e seja o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu te agradeço e eu te peço, fique comigo todos os dias até eu me encontrar contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor,
para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os Salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor.
Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou. E naquela noite, Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo.
Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.